Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do campo elétrico. Nessa primeira parte, eu vou definir o que é esse conceito de campo elétrico. Bom, primeiro, a gente precisa entender que campo elétrico foi uma necessidade, ou melhor, a ideia de campo é uma necessidade para tentar entender essa interação à distância. A gente viu nas aulas anteriores, se eu tenho uma partícula carregada com uma carga, outra partícula carregada com outra carga, você vai ter uma interação entre essas duas partículas. A interação vai depender do sinal, né? Se forem sinais iguais, repulsão, se forem sinais iguais, atração. Porém, de onde que surge essa força, ou de repulsão ou de atração? As partículas estão distantes, não estão? Então, o que acontece? Sai uma mãozinha de uma partícula e empurra outra. Como que isso ocorre? De onde que sai essa força que faz as duas partículas interagirem? É daí que surge a necessidade do conceito de campo. Detalhe, a ideia de campo gravitacional tem a mesma origem. Também é para explicar uma ação à distância. Bom, só que no caso do campo gravitacional, seria uma ação à distância da força gravitacional. Aqui estamos falando da força elétrica, então o campo elétrico é aquele que exerce a força elétrica. Então, ó, nessa outra figura, ela expressa um pouco melhor essa ideia. Então, tem uma partícula carregada com uma carga Q, positiva ou negativa, para a gente entender o exemplo, tanto faz, e o campo elétrico seria essas linhas imaginárias em torno dessa partícula, de forma que, se você colocar uma outra partícula carregada, essa primeira partícula vai interagir com a segunda. Então, ó, nessa outra figura aqui, vamos supor que a partícula central tem carga positiva. E ali, coloquei uma outra partícula, também de carga positiva. Bom, por conta dessa carga, a gente sabe que vai haver uma interação de repulsão entre as duas partículas. E quem que exerce essa força de repulsão é o campo elétrico, tá? Então, vejam bem que a gente tem essas linhas que representam o campo elétrico. Então, a primeira partícula gera um campo elétrico nessa região, e é esse campo elétrico que vai exercer uma força sobre a segunda partícula. Lembrando que, quando uma exerce a força na outra, a outra também vai exercer força na primeira. Só lembrar da lei da ação e reação, tá? Eu poderia redesenhar essa figura mostrando a segunda partícula gerando um campo elétrico que interage com a primeira, tá? Mas agora a ideia é a gente entender o que é esse campo elétrico, tá? Então, é um conceito, uma forma da gente entender essa interação à distância. Vocês devem ter pensado também na ideia do ímã, né? Você não precisa encostar um ímã num pedaço de ferro para começar a atração, né? E vocês tiveram o pensamento correto. A gente tem também um campo sendo gerado. Só que no caso do ímã, a gente chama de campo gravitacional. Não vamos estudar o ímã agora, tá? Vocês vão estudar em Física 6, mas é válido comentar que existe uma relação sim, tá? Bem, como calcular esse campo elétrico? O cálculo ele vai ser dado por essa equação que aparece para vocês. E igual a F sobre Q. Essa é a equação de definição do campo elétrico, tá? Onde o E é o campo elétrico, F é a força elétrica e Q é a carga da partícula, tá? Lembrando que a unidade medida de força é newtons e a unidade medida da partícula, da carga da partícula, é coulomb, a unidade medida de campo elétrico será newtons por coulomb, tá? Importante, campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Significa que possui uma direção em sentido, tal qual a força elétrica também é uma grandeza vetorial. Bom, alguns livros didáticos trazem essa equação da definição do campo um pouco diferente, tá? Mas é só uma montagem diferente, a mesma equação ainda, ó. Basta ver que, na verdade, ali é a carga que está dividindo e passou multiplicando. Então, você pode identificar a equação dessa maneira também, tá? F é igual a E vezes Q. Bom, e a direção em sentido da força elétrica? Bom, eu falei que campo e força são grandezas vetoriais. Isso significa que eles têm direção e sentido além do valor, que chamamos de módulo, tá? E no caso da relação entre força e campo, a direção dos dois vai ser sempre a mesma. Então, se você tiver um campo horizontal,
a força elétrica sobre a partícula vai ser horizontal. Se você tiver um campo vertical, a força elétrica sobre a partícula vai ser vertical também. E o sentido vai depender da carga elétrica dessa partícula. Se a partícula for positiva, ela terá a mesma orientação do campo. Se a partícula for negativa, ela terá uma orientação oposta. Por exemplo, vamos supor um campo vertical, sentido para cima. Se eu colocar um próton, que é positivo, a força elétrica sobre ele vai ser para cima. Se eu colocar nessa região um elétron, que é uma partícula elétrica negativa, a força que vai agir sobre o elétron é para baixo. Ok? Bom, aí está uma representação disso que eu acabei de comentar com vocês, né? Só que eu comentei como se fosse na vertical e o exemplo da figura está na horizontal. Tá? O campo ele tem uma orientação para a direita, para a partícula positiva a força vai ser para a direita, para a partícula negativa a força vai ser para a esquerda. Bom, e para fechar, vou resolver esse exemplo. Certa partícula está numa região onde há um campo elétrico horizontal para a direita de intensidade 3 vezes 10 elevado a menos 2 newton por coulomb. Essa partícula possui carga elétrica igual a menos 2 mc, que é o M mesmo? Isso, M minúsculo vai ser milicoulomb. Lembra daquela tabelinha, vocês vão ter que consultar, ok, gente? Determine direção, sentido e o módulo da força elétrica sobre essa partícula. Informações importantes. A orientação do campo está horizontal para a direita, a intensidade, 3 vezes 10 elevado a menos 2, o valor da carga elétrica, beijo, tchau, depois eu arrumo aqui, a carga elétrica, menos 2 milicoulomb, e outra informação importante, o que ele está pedindo, direção, sentido e o módulo, tá? Então, as informações, vamos colocar aqui as informações que a gente tem enunciado. Horizontal para a direita, essa informação, ela é importante sim, tá? O E, que é o campo, 3 vezes 10 elevado a menos 2, e a carga elétrica, que é menos 2 milicoulomb. Esse sinalzinho, ele é importante na hora da gente determinar a direção e sentido, tá? Mas vejam que essa carga, ela está num submúltiplo, então a gente vai ter que mudar. Olha lá na tabela, o que é o mili mesmo? Qual que é o fator do mili? Isso. Então, a gente vai colocar a carga 2 vezes 10 elevado a menos 3, porque o fator do mili é 10 a menos 3. Tá? Vejam bem que eu coloquei aí em módulo, tá? Na hora de fazer o cálculo, para a gente não se confundir. O sinal é importante? É sim, mas para a determinação do sentido da força elétrica. Bom, então vamos pegar essa informação e jogar nessa equação da relação entre força e campo, tá? Então, as informações que a gente obteve no enunciado, né, o campo que é 3 vezes 10 a menos 2, e a carga da partícula que está sentindo a influência desse campo, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vou juntar os números que não são potências de 10, né, 3 vezes 2, e as potências de 10. Eu mantenho a base 10 e... tem um errinho aqui, né? Verdade. Vai dar uma mudança no sinal, gente. Deixa eu corrigir aqui esse errinho. É mais, então vai ser menos 2, menos 3. Nossa, eu errei tudo, mas tudo bem. Continuando. Mais com menos vai ficar menos. Por que eu mudei ali mais para o menos? Porque como a multiplicação tem que ser soma, né? Então estava errado ali da primeira forma que estava, tá? Então, 3 vezes 2 é 6. E ali vai ser menos 2 com menos 3 vai ficar menos 5, tá? Então, 6 vezes 10 elevado a menos 5. Essa informação que a gente chegou aqui é o valor da intensidade da força, o módulo da força elétrica. Pediu também direção e sentido. Como é que a gente vai determinar a direção e sentido? Lembra do sinal da partícula? A partícula não era negativa? Então, se ela é negativa, ela tem que ter o sentido contrário ao sentido do campo. Então, como o campo está para a direita, a direção, a direção vai ser horizontal, né? Mas o sentido da força elétrica vai ser para a esquerda. Bom, então o exercício acaba aqui. Então é isso, gente. As referências. E bom estudo a todos.